mais uma vez os poderes ocultos dele, Lord Darth Vader, são invocados aqui neste canal. Haverá sinais. Tá. Será que Bill DeMaio, também conhecido aqui como Bill DeMaio, estava certo? Sim ou não? Acompanhe depois da nossa vinheta se ele é inocente ou não. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sou Vando Moura e quero te dizer uma coisa. O único inocente que pisou nesta terra foi Jesus Cristo. Bom. E no mais, somos todos pecadores na questão de fazermos o que é certo e o que é errado. Só que as nossas escolhas no futuro vão refletir para coisa boa ou coisa ruim. Você anda escolhendo o lado bom ou o lado ruim? Eu estou fazendo a minha parte, escolhendo o lado bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos a mais uma exclusiva aqui no YouTube Brasil. Lembrando que essa é exclusiva. Postagem excluída do showrunner de X-Men 97. Pode implicar o executivo da Marvel, Brad Winderbaum, em suposto escândalo de acobertamento e retaliação por má conduta na Pensilvânia. Arregou. Eu acho engraçado, esse povo gosta de arrotar virtude. Por que agora eles arregaram e excluíram post lá no X? Eu acho muito estranho. Como diria minha avó, nesse angu tem caroço. Senhoras e senhores, Brad Winderbaum, da Marvel, pode estar envolvido em um grande escândalo de má conduta e retaliação. Por mais de um ano, o criador e showrunner do X-Men 97, Bill DeMaio, fez alegações explosivas contra a Marvel Studios, acusando produtores não identificados de retaliação contra ele após ele relatar uma suposta má conduta envolvendo um alto escalão da Marvel e um assistente de produção. Oi! Agora, em uma publicação nas redes sociais que já foi excluída, DeMaio finalmente confirmou o que muitos insiders suspeitavam o tempo todo. O executivo no centro de tudo, de acordo com DeMaio, era ninguém menos que Brad Winderbaum, chefe de streaming, televisão e animação da Marvel. Esse povo da Marvel, minha opinião, viu? Minha opinião, fica bem claro isso. Quando viram certas postagens, eles devem ter feito que nem o pombo que você viu. Devem ter pulado fora, porque na moral, até Bill DeMaio, preste atenção, que é um cara que não é nem da direita, o cara é canhoto, você tá entendendo? Mas ele tá buscando justiça. Se ele encontrou, imagina se a polícia resolve investigar. Se a própria Disney abre uma investigação interna. Só que vamos combinar uma coisa. Vocês acham que ela vai fazer isso, né? Sabendo o histórico de Bob Iger, Kevin Feige, no mais eles vão fazer que nem o Homer. Vão sair que nem um caranguejo
de costas e vão fingir demência. Que inclusive aqui no canal nós temos vários vídeos da Gina Carano ganhando processo em cima da Disney. Quando este vídeo que acabar, recomendo você assistir cada um desses para você entender até onde chega a mente de uma empresa dominada pela lacrate e o peso desta, podemos dizer, classe social dominante naquele lugar pode influenciar na vida de jovens, adultos, crianças. Em uma série de postagens públicas contundentes após a demissão abrupta de X-Men 97, DeMaio acusou a liderança da Marvel Studios de permitir que ele descreveu como um ambiente de trabalho hostil. Inclusive, tem uns 2 vídeos aqui no canal que eu falei sobre isso. Também dá uma olhadinha depois. Está nas nossas playlists, tá bom? Ele alegou que após alertar o estúdio sobre um relacionamento sexual potencialmente exploratório entre um protagonista e um assistente pessoal, um produtor sênior não apenas escondeu a notícia, como também alertou o acusado, que supostamente trabalhou para desacreditar DeMaio nos bastidores. Abre aspas, é errado que este mesmo produtor, quando eu o notifico de que um dos nossos protagonistas está tendo um relacionamento sexual potencialmente exploratório e a voz querendo sumir com uma assistente pessoal, enterre meu relatório e vá até o indivíduo em questão e o informe que eu o denunciei para que eles possam trabalhar juntos para me desacreditar, disse DeMaio em fevereiro de 2025. DeMaio também disse que suas preocupações constantes com a Marvel foram ignoradas pelos executivos que, segundo ele, lhe disseram para, entre aspas, lidar com isso, porque os indivíduos envolvidos eram, entre aspas, incrivelmente talentosos. Bill DeMaio, seja bem-vindo ao mundo nerdola, onde você dá a sua opinião sincera, você é o quê? Retaliado. E ele é, como eu disse, canhoteiro. As acusações eram tão graves que muitos começaram a especular quem seria o executivo não identificado, especialmente considerando o momento da demissão de DeMaio, poucos dias antes da estreia de X-Men 97 no Disney Plus. Winterbaum, que supervisionava diretamente a série e aparecia na cobertura oficial da imprensa, tornou-se o principal suspeito dos círculos de fãs e da indústria. Em 16 de julho de 2025, DeMaio pareceu confirmar o que vinha sendo rumores há meses. Engraçado, entre aspas, escreveu DeMaio em uma publicação já excluída no X. Em vez de ter a má conduta real de uma pessoa como um assistente pessoal investigada pelo RH, bem como o acobertamento perpetuado por certos produtores para me difamar depois que denunciei tal conduta. A Marvel Studios permitiu que eles escrevessem um prefácio para a série X-Men 97 que eles não criaram. Palavras fortes de Bill DeMaio.
E aproveitando, meu querido e minha querida, não olhe a time watts desse vídeo, tá bom? Porque são muitas informações e o Galo Zé tá pedindo para você não fazer isso. São muitas informações nesse vídeo. Portanto, fique aí até o final que você não vai se arrepender. Eu entendi a referência. Em anexo estava uma foto da capa de X-Men 97. A arte da série que apresenta com destaque a frase Prefácios de Brad Winderbaum, Eric Lewald e Julia Lewald. Ou seja, está com um cara que, na minha visão, parecia um triângulo amoroso, viu? Se era ou não, como o Galo Zé acabou de falar, estamos nem aí para isso. Mas, como é notícia, temos que trazê-la. E o Galo Zé acabou de falar a mesma coisa. E, lógico, expor a hipocrisia desta empresa multibilionária chamada Disney. E o mais legal é que ainda vai ter gente que vai passar um pano na internet. Uma correção no sobrenome, tá? Embora os Lewalds não tenham atuado como showrunners e roteiristas, respectivamente, na série original dos X-Men, The Animated Series de 1990, eles não trabalharam em X-Men 97, além da consultoria inicial, o que significa que o único indivíduo listado que teve um papel de liderança na série do Revival foi Brad Winderbaum. A postagem foi excluída após ser publicada. Vou dar alguns segundos de pensamento livre. É o seguinte, para mim, Bill DeMaio foi lá e fez essa publicação. Alguns dos seus advogados, ou seu advogado, foi lá, viu que ele postou e falou, velho, apaga. Só que, vamos combinar uma coisa, aquilo que é postado e foi visto não pode ser desvisto. Porque hoje em dia é muito fácil você printar a tela e é muito fácil você usar certos apps para pegar conversas antigas que já foram apagadas, ainda mais no X. Enfim, e só para que haja uma certa correção, eu disse que pode ter havido um triângulo amoroso nessa conclusão da matéria. Porém, contudo, entretanto, eu posso estar errado, certo? Mas vamos seguindo em frente. Esta publicação, agora apagada, marca uma mudança drástica nas acusações públicas de Bill DeMaio, embora suas declarações anteriores sugerissem que um produtor havia ocultado uma denúncia sobre a má conduta de outra pessoa. Esta última declaração foi interpretada por muitos como uma implicação de que Neil Druckmann, da Disney, conhecido como terrível quando eu pensei no Neil Druckmann, Brad Winderbaum, pode ter sido o indivíduo envolvido no suposto relacionamento inapropriado ou o executivo que o encobriu. Essa do Neil Druckmann foi meio Thaís Carla, viu? Mas segue o jogo. DeMaio distingue entre a má conduta real de uma pessoa com um assistente pessoal e o acobertamento perpetuado por certos produtores, mas então se refere a eles como o indivíduo a quem a Marvel permitiu escrever um prefácio para o livro de arte oficial dos X-Men 97. Será que, para que Bill DeMaio voltasse atrás, ele não teve um certo cheirinho de medo / cagaço
para não responder a um processo de calúnia, injúria e difamação, que praticamente calúnia e difamação junto com injúria são tudo a mesma coisa? Sei não, hein? Sei não. Ao mesmo tempo, o próprio De Maio enfrentou acusações de comportamento inadequado nos bastidores, incluindo alegações de que teria enviado fotos sugestivas de si mesmo a funcionários. Isso aí rolou muito, viu, na época. De Maio negou veemente estas alegações, classificando-as como parte da mesma campanha de difamação que ele foi arquitetada, orquestrada e lançada em retaliação por denúncias de má conduta. E nessa foto você vê Charles Xavier e Magneto em X-Men 97 do Bill De Maio. Agora tu imagina, o De Maio deve ter o que? 1,85m, 1,90m. Shapeado, maromba e treina pra caramba. Imagina esse cara de tanga, certo? Mandando foto do corpo dele para funcionários homens, não mulheres, homens, em certas posições sexuais, o que foi falado na época, né? E claro, foi noticiado e a galera da Liga Nerdola zoou pra caramba. Nessa época eu não tinha canal ainda, mas eu acompanhei bastante as notícias do Bill De Maio. Porém, contudo, entretanto, acho que sou o único canal aqui no Brasil a trazer notícias com exclusividade, vindas principalmente da parte dele, Bill De Maio, que é um cara lacrador, porém, contudo, entretanto, lá fora nos Estados Unidos existe uma coisa interessante. Você pode ser de esquerda, direita, de centro, mas se a verdade está com você, meu querido, você pode ir atrás e trazer a verdade à tona. Aqui no BR tá complicado, viu? Aqui só de você fazer uma piada, você já pega 8 anos de cana. Imagina se você tentar trazer a verdade. Você vai morrer. A Marvel Studios ainda não se pronunciou, e eu duvido que eles vão se pronunciar sobre a situação. Linderbal, que continua sendo um dos executivos mais poderosos do estúdio, não fez nenhuma declaração pública. Duvido que ele vai fazer alguma. Até o momento, não houve investigações públicas ou alegações formais contra Linderbal relacionadas a essas alegações. E eu duvido que vai ter alguma coisa. Porque o cara que foi lá postou, ele apagou. Algo não está certo nessa equação. Mas com De Maio, agora citando nomes, a história tomou um rumo mais sombrio e direto. E é improvável que esta seja a última vez que ouviremos falar dela. Embora todos os 3 indivíduos, Brad, Eric e Julia, sejam creditados por escrever os prefácios de X-Men 97, The Art of the Series, é altamente improvável que a postagem de De Maio, já excluída, tenha sido direcionada a qualquer um dos Lewards. Eric e Julia atuaram como showrunners e roteiristas, respectivamente, na série original de X-Men, a série animada dos anos 90. Mas seu envolvimento em X-Men 97, quase errei, limitou-se estritamente à consultoria inicial. Eles não exerceram nenhuma função de liderança executiva ou de produção no set do Revival e não teriam tido qualquer relação de supervisão com assistentes de produção ou equipe. Sério?
a referência de DeMaio à má conduta de uma pessoa como um assistente pessoal, entre aspas, parece centrar-se em alguém envolvido na produção de X-Men 97. Além disso, a frase sobre a Marvel permitir que eles escrevessem um prefácio para uma série que eles não criaram, descarta, ainda mais os Leewards, que de fato ajudaram a criar o universo animado original dos X-Men. Por eliminação, o único indivíduo listado no livro que ocupou um papel de liderança na nova série é Brad Winderbaum. A confirmação de DeMaio levanta sérias questões sobre a cultura interna da Marvel, especialmente em uma divisão de streaming. Apesar da aclamação generalizada por X-Men 97, a crescente controvérsia sobre como o showrunner foi tratado e quem agora representa a série publicamente ameaça lançar uma sombra sobre as temporadas futuras. A demissão de DeMaio, antes considerada uma reestruturação criativa, agora parece parte de uma batalha muito maior nos bastidores. Uma batalha que poderia potencialmente atrair o escrutínio da mídia e de observadores legais se mais detalhes surgirem. Por muito menos que o DeMaio, Gina Carano foi mandada embora. E Rachel Zegler, Pedro Pascal, Mark Ruffalo e o nosso querido Capitão América, que agora não me lembro o nome daquele infeliz, andam falando um monte de groselhas na internet e não são demitidos. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Sabe com o quê? Rabo preso. Porque, na moral, senhoras e senhores, o que esse povo que eu citei fala na internet, eles não são demitidos. É brincadeira, né? Aí o Bill DeMaio, supostamente, foi lá e supostamente mandou fotinhas dele em posições supostamente sexuais para os homens que trabalhavam com ele. Certo? Supostamente. Não foi provado nem que sim, nem que não. E a Disney foi lá e limou ele. Beleza. A mesma coisa foi Gina Carano, que inclusive tem até um vídeo aqui no canal que mostrou o antigo, vamos dizer assim, o Reels, a postagem dela no Instagram, por causa de uma postagem de perseguição de vizinhos contra moradores judeus na antiga Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eles foram perseguidos. Esse foi o motivo da demissão da Gina. E agora, quem fala um monte de potoca não é demitido. É só você procurar os vídeos aqui no canal. Tem vídeo de Pedro Pascal falando mal de Gina Carano, falando mal de J.K. Rowling, fazendo um monte de besteira. Esse canal aqui, meu querido, tem vídeos completos para você entender as tretas de Hollywood. A passação de pano para meia dúzia que é contra o público final e, claro, eles correndo e mandando embora aqueles que querem trabalhar de forma justa. Por enquanto, a Marvel Studios permanece em silêncio, mas o silêncio está ficando mais alto. Só resta saber até quando eles vão ficar em silêncio. Pois é, meus queridos e queridas, você concorda com Bill DeMaio, sim ou não? Ou você concorda com a Disney e os envolvidos nesse suposto Twitter que foi apagado? Você acha que eles têm parte no cartório, sim ou não?
Vamos debater democraticamente na aba dos comentários. O que deixa uma suspeita no ar é a seguinte coisa. Será que rolou uma trinca de casalzinho entre os 3 que foram citados pelo Bildemaio? Ou algo podre pode ser revelado ainda mais? Eu não sei. Vou deixar essa pergunta no ar para que você, que está aí do outro lado, venha debater nos comentários. E se futuramente outra matéria vier ao ar provando que o Bildemaio estava errado, vou trazer aqui para o canal, certo? E se eu estiver errado no julgamento que inicialmente eu fiz, eu vou fazer um vídeo me retratando. Diferente de uma turma aí que não tem a coragem de fazer isso, né? Nós sabemos quem são. Portanto, vamos debater democraticamente na aba dos comentários, tá? Queridos e queridas, o vídeo já está bem grande, então não vou me delongar. Você já sabe quais são as 3 formas que você pode estar me ajudando. A primeira é o triplo C de curta, comenta, compartilha, deixando aí o seu like e se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. Segunda é fazer uma doação de qualquer valor para a chave QR Code e para a chave LivePix que aparece na sua tela. E terceira é se tornando um patrocinador e um apoiador aqui desse canal, porque eu pretendo trocar esse meu Moto G20 por este outro setup que aparece na sua tela. E eu só quero pedir para você que pode doar, tá? Você que não pode, só se inscrever no canal que já ajuda bastante, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais que aparecem em todos os finais dos vídeos aqui do canal. A partir de agora em 3, 2, 1...